Oi, gente, que delícia estar aqui com vocês nesse dia de festa, né? Ai, meu Deus, eu tô tão ansiosa. Vocês estão ansiosos? Ei, eu sei que tá todo mundo do outro ladinho ali, ansiosíssimo pra essa festa, essa comemoração, porque hoje é dia de lançamento. Lançamento de um livro lindo, de uma princesinha linda, um livro que chama-se A Confeitaria e Suas Doces Lições. E eu já abro esta comemoração com um desafio para vocês que estão aí, convidados especiais desta grande festa. O desafio é dar uma viajada lá no mundo da imaginação, corre lá na infância e lembra lá na sua memória emotiva de um momento bacana que você viveu na sua infância e que repercute até hoje na sua vida. Vamos lá? 5 segundos! Lembraram? Depois vocês me contam? Gente, olha, tem uma frase da Ariana Oshiro que eu acho muito legal, que fala assim: a infância é um chão que a gente pisa na vida adulta. E é por isso que é tão importante a gente viver, construir memórias, ter uma infância saudável, cheia de imaginação, cheia de amor e cheia também de proteção. Mas vou falar menos porque hoje a dona da festa já está ali me olhando e eu vou convidá-la. Eu quero dar um oi para a dona hoje dessa comemoração, que é uma princesinha de 8 aninhos de idade. Gente, ela é linda. Heleninha! Oi, Helena, tudo bem? Tudo. Hoje é um dia de festa, né? É. E você sabe dizer qual é a festa que vai rolar hoje aqui? O lançamento do seu livro! Heleninha, é gostoso escrever? É bom imaginar? É bom imaginar? É. Você gosta de imaginar? Gosto. Você tá feliz? Você hoje está oficialmente sendo, sabe o quê? Uma escritora. Uma escritora mirim. E a gente vai contar para as crianças que estão assistindo você quantas histórias lindas você quer passar para ela e quantas lições bonitas na sua história também tem, não é verdade? Você tá feliz? Tô. Sério? Daqui a pouco a gente convida todo mundo para comprar o livro, né? Ninguém pede não, é para comprar. Olha, tem um monte de gente lá do outro ladinho, ó, seus parentes, seus amigos, suas amiguinhas. Manda um beijo, vai, dá um oi pra galera. Oi. Oi, galera! Oi. Que legal, gente! Pois é, Heleninha César Barbosa, 8 aninhos, está lançando o seu primeiro livro. E um livro que traz pra gente grandes lições, não só para os baixinhos, mas para os altinhos também. Mas aqui também, como convidadas dessa estreia, desse lançamento maravilhoso, tem a mulher mais babona do planeta. Gente babona. É a mamãe da Heleninha, que também é escritora. E tá aqui, gente, uma baba só. Boa noite não, porque não é boa noite, nem boa tarde, né? Oi! Oi, tudo bem, Márcia? Tudo bom, Fátima? Tudo. Como é, Fátima, estar neste momento do lançamento do livrinho de sua filha? Qual é a emoção? Muita emoção. Tô me segurando, tentando não ficar impossibilitada de falar. Estou muito feliz por esse momento. Helena sempre é uma criança que me conta várias histórias desde sempre, me ensinou muitas coisas. Eu lembro de uma coisa que eu sempre gostava de falar com ela, olhando para o lado. Às vezes ela fazia alguma pergunta e eu falava, Ela, mãe, não se responde assim. Olha nos olhos das pessoas e diz sim ou não. Caramba, então, assim mesmo? Sim, sempre foi. Ela é assim, quando tá próxima às pessoas, as pessoas têm a impressão que ela é calada, ela é um pouco assim... Mas ela é observadora. Mas é muito viu? observadora. Muito observadora. Mas assim, a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui de nossa comemoração, mas eu acho tão importante uma mãe que incentiva seus filhos ao lúdico, à imaginação, aos valores. E pelo que a Heleninha retrata no livro, a gente sabe que ela vem de uma estrutura muito focada, né, nesse respeito da criança viver a infância, não é, Fátima? Sim, eu sempre procurei viver dessa forma que ela
Mas, assim, muita coisa é dela mesmo. É uma coisa... não foi... Muitas coisas não é ensinado, é dela. Ela tem uma personalidade muito forte. Questões de... Muito interessante que ela não gosta de roupa curta. Minha mãe dá uma blusinha assim, cropped, ela não quero. Então, ela tem uma personalidade muito forte. Muitas coisas é dela. A gente percebe que ela é decidida, né? Sim. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com você, porque temos também outra convidada super especial, que é uma educadora. Ela é professora, ela é escritora, principalmente de literatura infantil, ela é psicóloga e veio nos dar a honra de sua presença aqui para a gente falar um pouquinho da importância desse mundo imaginário bem estruturado para a vida adulta, enquanto quando a criança precisa e pode viver isso. Minha querida poetisa também, Alexandra Patrocínio. Olá, Massinha, olá, Heleninha. Eu estava já brincando aqui com ela, né? Helena de Troia, que realmente é uma mulher forte, né? A gente vai pensar na história e a mãe vem já relatando que ela tem uma personalidade forte. E é um prazer estar aqui com vocês. E eu também sou contadora de história, né? E é por isso que eu estou aqui, por causa da história. As histórias nos salvam. E a gente percebe que Helena teve o prazer, teve a dádiva de nascer num lar, numa família que entende o valor da literatura, que entende o valor da escrita e que investe nela, não só nela, mas na sua irmã também menor, porque entende o potencial criativo e imaginativo que a literatura possibilita. Não é que ela provavelmente tem seu celular, tem seus jogos, brincam, mas a gente percebe que ela tem um diferencial mesmo, mãe. E a gente, enquanto educadores, a gente se emociona, né? Eu me emocionei quando você estava já iniciando sua fala emocionada, porque o que a gente precisa é de mães suficientemente boas, né? Como diz o Winnicott, que é um psicólogo e pediatra, mães que possam levar as crianças para esse potencial imaginativo. É possível, sim, em pleno século XXI, a gente desenvolver os nossos filhos para além de uma tecnologia fria, mas com as histórias, com as memórias, como Márcia começa aqui, né? Pedindo para cada um lembrar de uma memória afetiva. E eu espero que os convidados aí do outro ladinho tenham buscado dentro dos seus coraçõezinhos essa memória. E lembrem que, se vocês têm filhos que estão assistindo, como é importante construir essa estrutura psicológica, emocional, principalmente na primeira infância. Então, deixa um pouquinho o celular, um pouquinho em segundo plano, né? E vamos pro lúdico, pro imaginário, sabe? Pro físico. Mas nós teremos à noite também 3 convidados super especiais, porque ninguém faz um livro sozinho, né? Construir esse processo criativo de materializar um livro, eu quero até mostrar o livro, me empresta aí para mostrar. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Cheio de gravuras muito belas. Olha que coisa linda. Vocês vão poder adquirir e perceber o carinho com que foi feito isso, a responsabilidade com que foi feito cada detalhe para passar justamente as lições, as doces lições para o público, que aqui não é só para baixinho não, tá? Tem lição para altinho também. Então nós teremos aqui também como convidado, gente, direto da França, o Hernani Beltrão, que fez a diagramação do livro, que vai falar um pouquinho desse processo, como foi para ele participar da nascença, né? Gosto de falar da nascença mesmo, como nordestina, desse grande sonho. E direto de São Paulo, a Regiane também, que fez a edição do livro com todo carinho, ela sentiu um prazer muito grande, falou sobre isso e vai daqui a pouquinho estar com a gente. E também lá de São Paulo, a Iê, né, que fez a ilustração, gente. Que talento, viu? Só tem fera aqui hoje, né, gente? Só tem fera. E a gente vai poder conversar um pouquinho, até para que você que está do outro lado entenda como que é que nasce um livro, como é esse processo construtivo de um livro, né? Mas eu queria voltar para Fátima. Fátima, além desse momento mágico, criativo da Helena, né, que virou um livro, como é que você acha, como mãe, diante desse paradigma, né? Mundo, tecnologia, 500 informações, como que os pais têm que se comportar nessa dosagem, né? Para trazer essa presença familiar para a estrutura familiar, né? Do pai que é participativo, da mãe que é participativa, que senta para comer junto, que conta história para o filho, né? Que é super importante, não é? Isso. Não é, minha querida educadora? Que você fala na instância sobre isso. Essa coisa de contar histórias, como isso aguça, né, a imaginação da criança. Mas você como mãe agora, vamos tirar a escritora
e a babona de lado e botar a mãe. O que é que você diria para os pais, diante do que você vê hoje, a criança muito ligada à internet, pais sem tempo para os filhos? Eu tive um privilégio muito grande. Eu sou a 18ª filha do meu pai, né? Nossa, 18ª? Isso. Sério isso? Aí quando eu tinha uns 10 anos, meu pai já não trabalhava. Então eu conto pra Helena que meu pai fazia lição de casa comigo. Meu pai, né? Normalmente são as mães, ela fica encantada. E meu pai me contava muita história, muita. E a gente ficava na rede. Então isso eu escrevo por causa do meu pai. E eu acho muito importante. Eu leio todas as noites para as minhas filhas. Então eu tenho esse costume. E elas não têm muito acesso ao celular, claro que sim, mas não tanto. É dosado, eu não libero muitas horas, tem um tempinho da TV, do celular, e brincadeiras. Então tem muitas outras formas. Gosto sempre de ir para casa da minha mãe, que no interior, ela fica encantada. Ela disse, mãe, não tem muro. Né? Esse contato com a natureza também é muito importante, né? Não ficar só preso. Nossa rotina também já é muito esmagadora, então é muito interessante você também sair um pouquinho da cidade, um pouco no campo. A minha menorzinha disse, mãe, você pode andar com o celular, que aqui não tem ladrão. Olha como é lindo, né, Alexandra? Bota a Alexandra aqui nessa roda de conversa. Imagina, ela matou isso de inveja, olha. O pai, a figura paterna, olha como isso é marcante, né? Fazia as lições em casa, na rede. Na rede. E que legal você poder dar o privilégio aos seus filhos de ainda ir para o interior, entender essa paz, essa tranquilidade, né? De conhecer uma casa sem muro, né? Que a porteira é o mundo. Olha aí, já dá tema de livro, viu, Helena? Vamos pensar aí nesse livro. A porteira é o mundo. Nessa casa sem muro. E o livro traz isso pra gente, né? Essa casa sem muro. O livro traz essa porteira aberta para a imaginação. Porque através da literatura, né, Alexandre? Eu quero que você fale sobre isso. A criança e o adulto pode ir para qualquer lugar, não é? Exatamente. E algo que você falou anteriormente, eu quero resgatar. Você falou assim, esse livro é para grandinho também. E a gente convencionou-se de chamar literatura infantil, porque é designado para um público infantil, mas a gente que é da área de literatura, a gente sabe que a literatura é para todos, independente de ser intitulada infantil ou de adulto. Então esse livro, ele vai servir aí de 0 a 100, né? E o que eu acho interessante, que eu não sei se Fátima se dá conta desse processo, porque quando a gente conversou, ela falou que a Helena era contadora de história. Mas para além dos livros que você lê para a Helena e a irmãzinha dela à noite, você conta histórias. Quando eu estou contando a história do meu pai, que acompanhava a minha atividade, quando eu estou contando a história do meu pai na rede, das suas memórias afetivas, você também está gerando na pequena Helena memórias afetivas. E claro, obviamente que isso vai saltar aqui, nessas palavras, né? Nisso que está aqui, no cerne desse livro realmente. Então é algo impressionante a gente pensar nessa... Tem um cachorrinho aí latindo pra gente, vocês estão vendo? Natureza, se animaram, ele está animadinho, porque falei no livro, ele latiu, gente. Vocês estão vendo que é assim. Então, Fátima, a importância dessa história, né? De você não deixar que a sua filha cresça antes do tempo. A gente falava isso nesse instante, né? Sobre a importância de ser criança, de alimentar na primeira infância. Ser criança na primeira infância. E eu acho que você também traz isso. Eu tenho certeza, né? Você traz isso como inspiração para muitas mães. E Helena também é uma inspiração, vai ser e já é, né? Uma inspiração para muitas crianças. Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Me conta um segredo só pra gente, pra esse povo todo tá lá do outro lado assistindo. Como é que essa história linda foi parar dentro da sua cabecinha? Você tava pensando no quarto? Você me chamou? Ah, sim, eu tava com várias canetas, aí eu contei a história com a caneta. Olha. Ah, que legal! Você pegou as canetinhas coloridas e aí a imaginação foi vindo. Qual o personagem que você mais gosta? Malu. Por quê? Porque... Ela é boazinha? É. E assim, se você quisesse assim, o que é que você quer ensinar para as crianças com esse livro?
Quer dar um recadinho para eles, né? É. Da importância da família. O que mais? Fala o que você quiser. É tanta coisa, não é, Leninha? Tanta coisa. Você quer escrever mais livros? Não. Por que não? Tá cansada com esse? É porque lançou esse agora, né? É, foi muito tempo. É normal, é normal. E pra gente entender como é esse muito tempo que foi para poder dar vida a esse livrinho, que tal agora a gente começar a chamar os convidados para falar um pouquinho desse processo criativo? Eu queria já chamar de cara aqui, olha, a Regiane. Vamos ouvir a Regiane? Olá, estou aqui para falar para vocês como que foi a experiência de editar o livro de Helena, Uma Confeitaria e Suas Doces Lições. Tudo começou em agosto de 2022, quando Fátima me ligou. Eu estava em São Paulo, que é onde eu moro, e ela estava na Bahia, e ela me contou que Helena havia acabado de contar uma história que ela gostaria de transformar em livro. Foi então que, com o Hernani, no projeto de diagramação, comigo também na edição e na revisão, nós decidimos convidar Ielin para fazer as ilustrações que compõem o livro e que dão tanta riqueza ao livro. E aí, depois da primeira reunião da parte da produção editorial, nós decidimos que era o momento de conhecer Helena. E quando conhecemos Helena, nos encantamos com o seu universo, com a sua sensibilidade e com a sua maneira de ver o mundo. E então, na nossa conversa, a gente fez questão de entender o universo de Helena, saber as suas cores favoritas, seus desenhos favoritos, suas preferências, e entender um pouco dos valores que ela queria transmitir nessa obra. Então, de setembro até agora, o mês de janeiro de 2023, então, durante esses 5 meses, o projeto se levou a cabo e agora nós temos o lançamento dia 20 de março. E foi um processo muito fluido, muito gostoso de fazer esse livro. E eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Helena, ela mostra o potencial das crianças e da criatividade de contar histórias e de transformar histórias, fábulas que podem tocar vários corações. Obrigada, Regiane. Prazer estar com você aqui. Que tal agora a gente ouvir também um pouquinho do Beltrão? Vamos lá? O Hernani Beltrão? Bem, o que eu quero dizer sobre este texto da Helena, né, uma confeitaria, suas doces lições, vai muito mais além da questão da produção do material em si. Então, quando a gente recebeu esse texto, né, junto com a IE, a gente pensou como a gente ia definir, né, o estilo das ilustrações, com a Regiane, o que a gente ia trabalhar em relação ao texto, nas edições. O que ficou dentro do meu imaginário, aquilo que ficou realmente impregnado, né, naqueles dias em que a gente estava pensando os textos, foi mais uma questão em relação à autora, né, a Helena. Quando eu pensei na autora, eu pensei em que sentido? A experiência dela sendo uma criança escrevendo um texto. A gente tem que lembrar que a Helena, ela é uma criança que está passando por este processo de alfabetização. E muitas vezes a gente tem uma relação com a literatura a partir de um ponto de vista acadêmico. Então, a gente pensa que a literatura ela está ligada principalmente a um texto escrito, né? Aquilo que foi pensado, imaginado e virou um texto escrito, e segue uma tendência, né, daquilo que a gente chama de escola literária, né? Que são essas formalizações que a gente recebe, né? Tanto no ensino básico, né, fundamental e médio, ou no ensino superior. Então a gente vai seguir aí uma tendência, né, uma vertente artística. E não é bem assim, porque isso vem de um ponto de vista europeu,
né? Isso vem a partir de um ponto de vista de que a literatura ela é algo somente escrito. E a gente tem que lembrar que a literatura ela transpassa tudo isso, né? Se nós levarmos em consideração os povos ameríndios, né? Que são os povos que habitavam toda a América, né? E consequentemente também o Brasil, a América do Sul, ou os povos africanos que vieram para o Brasil, né? No período colonialista da nossa história, né? Trazidos nessa diáspora, né? E foram escravizados no Brasil. Todos esses povos trouxeram dentro da sua bagagem uma literatura que era oral, né? Algo que foi passado de pai para filho e foi criando esse imaginário coletivo, que é uma das funções também da literatura. Gosto muito de uma fala da professora Conceição Evaristo, que ela cita sobre isso, né? Que algumas das lendas que ela trabalha no texto escrito dela hoje são, na verdade, uma influência das lendas, dos contos que a alcançaram, mas que vieram das Áfricas, né? Então a gente tem que lembrar que, muito embora a Helena ainda não seja uma pessoa na qual tenha o domínio da escrita, não significa que ela não possa fazer literatura, porque ela já está imaginando, ela já está contando história, ela já está refletindo sobre o entorno dela, ela já tem um imaginário sendo construído pelos textos que ela ouve, pelos textos que ela tenta ler e pelas histórias que ela já constrói no dia a dia, seja na escola, na família ou em todos os lugares na qual ela circula. Obrigada, Hernani, que maravilha, só tem fera, né? E agora a gente vai ouvir também o depoimento da Iê. Oi, tudo bem? Meu nome é Yelin, sou ilustradora do livro da Helena, Uma Confeitaria e Suas Doces Lições. Eu pude entrar em contato com o primeiro texto da Helena, né, o manuscrito pela sua mãe, a Fátima. Tivemos uma primeira conversa, depois que todo mundo leu o livro, o texto que ela tinha escrito, e já pude perceber ali o quão incrível a imaginação de uma criança, o quanto ela pega os elementos de outros livros e contos e personagens que ela conheceu na vida dela para criar uma história própria, né? E eu achei isso muito lindo, muito incrível e muito impressionante também. Eu lembro de ter comentado com a Fátima o quão especial era ela ter pensado numa história que se passa em Paris, numa década já que nem faz parte do momento atual, e ainda embasado numa confeitaria. Então, todos esses elementos, para mim, na hora que tivemos as primeiras reuniões, foi muito legal perceber que o quão rica era a imaginação dela, né? E para mim, então, foi muito fácil pensar, tive muitas ideias sobre os desenhos que poderiam partir disso, os personagens que poderiam, como eles poderiam ser desenhados, e a Helena criou diversos personagens, né, uma família inteira e diversos filhos, e cada um com suas particularidades e suas preferências, e as diversas atribuições, né, que eles foram recebendo ao longo da história. Então, para mim teve muito material e muito substrato para trabalhar e para ser criativa mesmo nas ilustrações. Então, foi um projeto muito lindo mesmo de participar, foi muito gostoso. E eu agradeço, só posso agradecer também pela oportunidade que a Fátima deu, né, de me confiar esse trabalho, de dar as asas, né, para a imaginação da filha dela. Em forma de ilustrações. Também agradeço a Regiane e ao Hernani, né, que deram todo o suporte necessário para transformar no livro, né, de poder editar as imagens e formatar. Então foi um projeto muito, muito legal de participar. E só tenho a agradecer, viu? E beijos para você, Helena. Pois é, gente, como vocês puderam perceber, construir desde a história até a materialização de um livro não é fácil, é muito trabalho, mas isso não impede você de sonhar. Não só você que tem vontade de escrever um livro, mas você também que tem vontade de fazer qualquer outra coisa, vai lá, bota a meta e corre atrás que tudo dá certo. Minha querida professora, poetisa, escritora, contadora de história, gente, eu ver esta mulher atuando. Quem fala? Vamos falar um pouquinho, você enquanto educadora, poeta, escritora e psicóloga.
da importância de se estimular esse mundo imaginário da criança? Então, né, principalmente na primeira infância, a vida, ela por si só, ela é muito dura, né? A gente pensa, idealiza uma vida para os nossos filhos, mas a realidade aí fora, ela é concreta, né? Ela é dura. E a literatura é uma forma da gente estar trabalhando esse potencial criativo, imaginativo, a sensibilidade. Os nossos filhos começam, as crianças começam a perceber os personagens, identificar esses personagens com pessoas da vida real. Na própria literatura eles vão encontrando soluções para problemas que eles enfrentam no dia a dia. Então a literatura, ela tem todo um potencial que, quando trabalhado na primeira infância, vai gerando aí também educação emocional. E ela vai aprendendo, olha, se a Malu conseguiu resolver ali o conflito, porque eu não posso dar spoiler, né? Mas a Malu passa por uma perda, por uma frustração, né? É a Malu mesmo, né? Passa por uma perda, por uma frustração pequena. E aí, como é que essa Malu vai lidar com esse luto, com essa tristeza, com essa frustração? A própria Helena traz isso na sua história. Então, uma outra criança que esteja vivenciando um processo de luto, seja um luto de fato permanente ou um luto temporário, como uma separação de pais, ao ler a literatura, ao ler um livro com a história que a Helena traz, né? Isso vai fazer com que ela possa encontrar possibilidades de resolução dos seus conflitos. Então, a literatura, na verdade, não é que ela deva ser, a gente tenha que lê-la para resolver algo, não é. A literatura, ela deve ser por deleite. A gente lê e pronto, não é para responder dever, não é para... Mas a gente que é educador, a gente aproveita essas lições que a literatura traz para trabalhar com nossas crianças as potencialidades humanas. Então, quando eu li ali o que você traz, Helena, quando você vê aquela carta, né, que vem ali deixada, quando a gente vê aquele pai que vai recuperando o que ele perdeu ali, então isso me fez, mesmo adulta, me pensar enquanto mãe, pensar na minha família, e eu tenho certeza que outras crianças também vão se inspirar na história pelo que Helena coloca, pelo que a mãe, que Fátima também traz. Então esse é o potencial que deve ser trabalhado na primeira infância, e a literatura é para a vida inteira, né? Vamos botar só um pouquinho da psicóloga agora no meio da conversa, para a gente fechar aqui o nosso lançamento oficial. Você falou da questão de trabalhar as perdas. Ser pai, ser mãe, não tem um manual, gente. Ninguém nasce pronto. A gente vai aprendendo com os filhos e com a convivência. Exato. Mas é super importante que, ao pensar em ter um filho, ou já depois que tem um filho, os pais buscarem um pouquinho esse apoio, né? Hoje você tem terapeutas, psicólogos, educadores, pedagogos, e tem também internet que tem, quem não tem condição de pagar um apoio, que dá muitas dicas de como você lidar com o mundo da criança. Mas a mensagem que eu particularmente deixo aqui para vocês, pais e professores, principalmente pais, é lembrar que a criança é uma caixinha vazia. Ela não nasce pronto. Então, hoje no mundo acelerado que a gente está vivendo, os pais querem que a criança seja adulta antes do tempo, entenda no nível que nós entendemos o que é certo, o que é errado. E isso é um processo construtivo. O entendimento da criança e a maturidade é um processo construtivo que exige paciência. Então, essa leitura também deste livro fala um pouco sobre isso. Exato. Sabe? Sobre não trocar o lugar do pai, educador, que participa das fases, com aquele que troca o tempo pelo ter, ao invés do ser. É uma das lições mais lindas que esse livro traz. Não é verdade? Não, me chamou muito a atenção, né? Porque tem uma fala que a Helena traz, spoiler, viu, gente? Que diz assim, que ele era um pouco ausente. Porque ele